Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção nas minhas palavras, porque o que eu vou revelar neste vídeo pode mudar completamente a sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos. Eu sei que você tem andado com o coração apertado, sentindo que algo grande e terrível está à espreita. Talvez uma crise que não é apenas financeira ou política, mas algo que toca a alma da humanidade. Existe um pânico coletivo, silencioso, que se espalha como uma névoa densa, e a maioria das pessoas nem consegue identificar a origem desse medo que as paralisa. Elas sentem a urgência, veem a escuridão avançando, mas não sabem exatamente de onde o golpe final virá. O título deste vídeo não é sensacionalismo. É a pura verdade que ficou guardada, quase esquecida, nas anotações de quem conviveu de perto com o apóstolo do confessionário. Falamos de uma tragédia terrível, uma catástrofe que ocorreu no último instante do dia, precisamente às 23h59. Padre Pio de Pietrelcina, o homem que carregou as chagas de Cristo em sua carne, não era apenas um curador de almas. Ele era um sentinela de Deus. Sua vida foi uma batalha constante contra as forças que tentam desviar a humanidade do caminho da salvação. Ele alertou. Ele viu o exato momento em que a luz da esperança quase se apagou para muitos. E se você sente que sua fé está sendo atacada, que a sua família está desmoronando sob o peso da incerteza e da tentação, então este aviso é para você. Fica comigo até o final, porque a história desse momento crucial, que se deu à beira da meia-noite, carrega uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos, e a única forma de se proteger é entender o que Padre Pio viu. Escreva amém nos comentários se você crê que a proteção de Deus está sobre a sua vida. Imagine a cena. O dia estava terminando, as últimas luzes se esvaindo, e o mundo se preparava para o descanso, ou para a escuridão da noite. Mas para Padre Pio, a noite nunca era de descanso. Era o momento mais intenso da luta espiritual, quando as trevas se manifestavam com mais ferocidade. Ele sabia que o inimigo não dorme, e que ele escolhe o último minuto da jornada para lançar seu ataque mais traiçoeiro. O que significa essa hora específica? 23h59. Significa o limite, o instante em que a misericórdia de Deus, que se renova a cada amanhecer, está prestes a dar lugar à contabilidade do dia que se encerra. É o momento final da oportunidade. O clique que separa a graça do juízo, a luz da escuridão total. A tragédia que Padre Pio alertou não foi um terremoto físico ou uma guerra de bombas. Não. A tragédia de 23h59 foi muito mais sutil e infinitamente mais destrutiva. Foi o colapso da vigilância espiritual, o momento em que um grande número de almas exaustas pela luta diária simplesmente desistiu de lutar, caindo na armadilha do pânico coletivo. O pânico não era o medo da morte física, mas o medo de viver sem sentido, a desesperança que leva ao abandono da oração e, pior ainda, o esfriamento do amor a Cristo, que é a nossa única âncora neste mar agitado. Padre Pio via as almas. Ele via o campo de batalha que é o coração humano, e ele sabia que o demônio usa a pressa, a urgência e a distração da vida moderna para nos fazer esquecer que estamos em guerra. Quando o relógio marca 23h59, o inimigo sussurra. É tarde demais. Você falhou hoje. Desista. Essa é a tragédia que ele alertou. O momento em que as pessoas cansadas de esperar pela resposta, pelo milagre, pela solução, simplesmente largam a cruz e se entregam ao desespero que gera a confusão e a histeria em massa. Aceite essa palavra de vigilância e comenta "Eu aceito" para que a graça de Padre Pio te fortaleça contra essa tentação de desistência. Muitos buscam na vida de Padre Pio apenas as curas espetaculares ou os casos de bilocação, mas o verdadeiro tesouro da sua mensagem está na sua insistência na perseverança. Ele sabia que o tempo de Deus é perfeito, mas o nosso tempo, o tempo da luta, exige que estejamos alertas a cada minuto, e principalmente naquele último, o mais perigoso. Ele contava histórias horríveis das almas que ele via sendo levadas, não por grandes pecados, mas pela negligência, pela falta de vigilância no instante final.
E o que é essa negligência? É deixar a oração de lado porque estamos ocupados demais. É aceitar o desânimo como um companheiro. É permitir que a dúvida se instale e nos diga que Deus nos abandonou. O Padre Pio nos ensinava que o demônio é um mestre da ilusão. Ele não precisa de grandes shows de horror para nos derrubar. Ele só precisa que cheguemos a 23h59 e acreditemos na mentira de que não há mais tempo para o arrependimento, para a mudança, para a volta ao Sagrado Coração de Jesus. É justamente neste momento de fraqueza, quando o dia termina e a fadiga física e espiritual é máxima, que o pânico coletivo se manifesta. As pessoas, sem a fortaleza da oração daquele dia, sucumbem às notícias ruins, aos medos projetados pelo mundo, e começam a correr em direções opostas, perdendo a coesão da fé. Você já se sentiu assim? No final do dia, quando a cabeça repousa no travesseiro, o peso dos erros e a incerteza do amanhã caem sobre você como um martelo, tirando o seu sono e a sua paz. Essa é a manifestação da tragédia das 23h59 na sua vida pessoal. Mas Padre Pio nos deu o antídoto. Ele nos ensinou que no último minuto, quando o desespero bater na porta, a única resposta é a oração fervorosa e a confiança inabalável na misericórdia divina. Ele era a prova viva de que, mesmo ferido e atacado, é possível resistir até o último segundo. Ele via na Santa Missa, no sacramento da confissão e na devoção a Nossa Senhora, a armadura completa, para que a tragédia das 23h59 não nos pegasse desprevenidos. Ele repetia: reze, espere e não se preocupe. Mas esperar o quê? Esperar o tempo de Deus, mesmo que o seu relógio interior esteja berrando que é tarde demais. Comenta Padre Pio: rogai por nós, e sinta a intercessão desse grande santo sobre sua vida agora. Eu quero que você entenda a profundidade desse alerta. Não é sobre um castigo divino aleatório, é sobre a nossa responsabilidade em manter a chama acesa. O pânico coletivo que se espalha hoje, manifestado em ansiedade generalizada, depressão e falta de esperança no futuro, é o resultado direto dessa tragédia espiritual que Padre Pio tentou evitar. As pessoas estão perdendo a capacidade de discernir o bem do mal, estão confusas. E essa confusão é a principal arma do inimigo. Quando a confusão atinge o pico, a fé se torna frágil e a pessoa se torna presa fácil para qualquer ideologia vazia ou para qualquer medo sem fundamento que se apresenta. E o que Padre Pio dizia sobre as 23h59? Ele falava de um momento de grande provação, onde a fé de muitos seria testada ao máximo e onde muitos cairiam por falta de vigilância. Ele dizia que o ataque viria quando menos esperávamos, na hora em que achávamos que o perigo já havia passado. Ele narrava para seus filhos espirituais a visão de uma grande sombra que cobria a Europa e o mundo. Uma sombra de materialismo e de esquecimento de Deus. Essa sombra atingiria seu ápice no final do dia da fé, no momento em que a luz parecia estar se esvaindo completamente. Essa sombra não é outra coisa senão o pânico coletivo. O desespero que faz com que nações inteiras tomem decisões precipitadas e que indivíduos abandonem seus valores mais sagrados. É a sensação de que não há mais controle, de que estamos à deriva. E por que ele destacava o horário? Porque ele queria nos ensinar sobre a importância da perseverança diária. Não basta começar bem o dia. É preciso terminá-lo em estado de graça, com a oração da noite feita, com o coração em paz, entregando o resultado de tudo nas mãos de Cristo. Se você está vivendo sob o peso desse pânico, se o medo de que algo terrível aconteça com a sua família ou com o mundo tem tirado sua paz, saiba que você não está sozinho, mas a solução não está nas notícias ou nas redes sociais. A solução está no que Padre Pio nos ensinou. A disciplina da vida espiritual. Ele era radical nesse aspecto. Ele sabia que o demônio tem pavor da rotina de oração. Uma alma disciplinada, que reza o terço, que faz a leitura espiritual e que se confessa frequentemente, é uma fortaleza inexpugnável. O ataque das 23h59 não tem poder sobre ela. O pânico coletivo é, na verdade, a falta de confiança.
Quando confiamos totalmente em Deus, o medo se esvai. Mas o mundo moderno nos ensina a confiar em tudo, menos no Criador. Confiar no dinheiro, na tecnologia, na ciência, mas esquecer a rocha que é Jesus Cristo. E Padre Pio via essa inversão de valores acontecer. Ele via as almas correndo atrás de soluções humanas para problemas espirituais. Correndo, 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 até chegar às 23h59 exaustas, e sem a capacidade de resistir à última investida do inimigo. Eu te convido a fazer um compromisso de vigilância agora mesmo. Comente "Eu me vigiarei", para que essa palavra de exortação crie raízes no seu coração. A história que se segue é ainda mais chocante, porque ela envolve um dos filhos espirituais de Padre Pio, que presenciou a manifestação desse alerta. Não foi apenas uma visão genérica, foi um evento específico que serviu como um sinal profético para os nossos dias. Quando o sol se pôs naquele dia específico, havia uma atmosfera de falsa paz. Tudo parecia normal. O burburinho da vida cotidiana em San Giovanni Rotondo seguia seu curso, mas Padre Pio estava inquieto. Ele passava longas horas no confessionário, quase sem parar, como se soubesse que o tempo estava se esgotando para muitas almas. Ele estava visivelmente angustiado. Seus olhos, geralmente penetrantes e cheios de caridade, estavam carregados de uma tristeza profunda. Ele havia recebido um aviso, uma revelação de que naquele dia, na virada do dia, algo fundamental seria perdido pela humanidade. Não seria uma perda física, mas a perda da percepção da gravidade do pecado. A tragédia que Padre Pio testemunhou às 23h59 foi o momento em que a consciência moral de uma parte significativa da sociedade começou a se deteriorar de forma acelerada. O que antes era visto como erro grave passou a ser normalizado, aceito e, pior, celebrado. Esse é o verdadeiro pânico coletivo. Não é o medo que nos faz correr, mas a anestesia da consciência que nos faz parar de lutar pelo que é certo. É a indiferença que nos faz aceitar o erro como verdade, simplesmente porque a maioria está fazendo o mesmo. Padre Pio chorava por essa cegueira espiritual. Ele via o futuro onde as famílias se fragmentariam não por falta de recursos, mas por falta de Deus. Ele via os jovens sendo consumidos pela desesperança e pelo vazio, mesmo tendo acesso a toda a informação e conforto material. Essa visão terrível das 23h59 alertava para o perigo da modernidade sem alma. O perigo de construir um mundo perfeito em sua superfície, mas vazio e podre em seu interior. E essa tragédia nos atinge hoje com força total. Você percebe o quanto as pessoas estão confusas? Elas buscam gurus, soluções rápidas, pílulas mágicas, mas se recusam a aceitar a simplicidade da cruz, a simplicidade da oração e a simplicidade da vida, de acordo com o Evangelho. Essa recusa é a herança daquele momento trágico. O demônio não precisou de raios e trovões. Ele agiu na sutileza, na fadiga, no desânimo. Ele nos convenceu de que o esforço não vale a pena, que a santidade é um fardo pesado demais e que podemos adiar nossa conversão para amanhã. Mas o amanhã pode ser tarde demais e o relógio pode estar marcando o seu 23h59. Padre Pio nos ensina, com a urgência de um pai que vê o filho em perigo, que devemos aproveitar cada instante. Não deixe a oração da noite para o momento em que o cansaço te vencer. Não deixe o exame de consciência para quando a culpa já tiver se instalado profundamente. É preciso antecipar a vigilância, fortalecer a armadura antes que o ataque chegue. E qual é a armadura principal contra o pânico coletivo? É a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Se você está sentindo que essa mensagem é um chamado para a sua vida, para que você recupere a sua paz, comente paz e bem agora mesmo, invocando a intercessão de São Francisco e de Padre Pio. A história secreta por trás do alerta de Padre Pio envolveu uma conversa tensa com um de seus diretores espirituais sobre o futuro da Igreja em tempos de grande provação. O santo tinha acabado de sair do confessionário, exausto, e foi questionado sobre o que ele mais temia para a humanidade. Ele não hesitou.
Ele disse que o maior medo não era o ateísmo declarado, mas o falso cristianismo. A fé morna, aquela que se contenta com o mínimo, que não se esforça para a santidade e que se rende facilmente ao espírito do mundo. E foi nesse contexto que ele mencionou a tragédia das 23h59. Ele disse que a maior parte dos erros seria cometida por aqueles que se diziam cristãos, mas que, na hora da prova final, na hora limite, cederiam ao medo, ao conforto e à opinião da maioria, gerando assim um pânico de proporções globais. Este pânico não é de guerra, é de identidade. É a perda da identidade cristã. Quando um cristão não sabe mais quem ele é e para onde está indo, ele se torna parte do rebanho que corre sem destino. E isso é o que gera a histeria coletiva. Padre Pio nos implorava para que fôssemos diferentes, para que fôssemos sal e luz, para que, mesmo que o mundo inteiro estivesse correndo em desespero, nós permanecêssemos firmes, ancorados na Eucaristia. Ele dizia que o tabernáculo é o único refúgio seguro quando o pânico se instala. O que ele viu naquele final de dia foi a humanidade se afastando da Eucaristia, deixando Cristo sozinho nos sacrários e buscando conforto em coisas vazias. Essa é a essência da tragédia, o abandono do único que pode nos salvar do pânico e do caos. Lembre-se do que está acontecendo no mundo agora. As crises se multiplicam, a incerteza é a regra, e a paz parece um sonho distante. Estamos vivendo o ápice do alerta de Padre Pio. Estamos vivendo as 23h59 de uma era, mas há esperança. Padre Pio nunca foi um profeta do desespero total. Ele sempre ofereceu o caminho da redenção. Ele nos mostrou que, mesmo que o mundo esteja em colapso, a nossa alma pode permanecer em pé, firme como um rochedo. A chave é a oração ininterrupta, a conexão constante com Deus. Não uma oração de obrigação, mas uma oração de amor. Ele ensinava que, se rezássemos com o coração, o demônio fugiria antes mesmo de chegar a nos tentar seriamente. Escreva: Eu confio em ti, Senhor, e liberte-se do peso do pânico que tenta sufocar sua fé. Padre Pio viu que o inimigo tentaria nos derrubar pelo cansaço e pela rotina. Ele faria com que as tarefas do dia a dia fossem tão exaustivas que, ao chegarmos perto da meia-noite, não tivéssemos mais forças para lutar, para rezar ou para dizer não à tentação. A tragédia das 23h59 é a tragédia da alma exaurida, que se rende ao sono espiritual. E a rendição é o que gera a confusão e o pânico em massa, porque uma alma rendida não pode ser luz para as outras. Ele nos pedia para que fizéssemos pequenos sacrifícios ao longo do dia, para que tivéssemos sempre um estoque de graça, para que a nossa reserva espiritual não estivesse vazia quando o momento da provação chegasse, quando o relógio batesse o último minuto. E o que podemos fazer agora diante desse alerta tão sério? Podemos mudar nossa rotina. Podemos nos comprometer a não deixar a oração da noite para o momento em que estamos quase dormindo, mas sim reservarmos um tempo de qualidade para agradecer e para pedir perdão, antes que o dia se encerre. Padre Pio era um homem de ação imediata. Ele não permitia que o arrependimento fosse adiado. Ele sabia que o inimigo opera na procrastinação, dizendo que sempre haverá tempo. Mas o alerta das 23h59 é sobre a falta de tempo. É sobre a urgência da conversão e da vigilância. O que o santo de Pietrelcina nos mostra é que o pânico coletivo é apenas o sintoma de uma doença muito mais profunda, a perda da fé na providência. Se você acredita que Deus cuida de você em cada detalhe, você não entra em pânico. Você reza, você espera, você confia. Essa é a diferença crucial entre aqueles que sobreviverão espiritualmente à crise atual e aqueles que sucumbirão ao desespero. Não se trata de ser forte por si mesmo, mas de ser forte em Cristo, através da intercessão poderosa de Padre Pio. Ele nos deu o exemplo de como viver em meio ao caos. Sua vida foi um inferno na terra, com ataques demoníacos constantes, incompreensão e sofrimento físico, mas ele permaneceu firme, porque sua âncora estava fixa na cruz. Ele era a antítese do pânico coletivo.
Enquanto o mundo ao seu redor se desesperava com guerras, doenças e crises, ele estava ali, no confessionário, distribuindo a paz de Cristo, mostrando que a verdadeira segurança não está nas estruturas humanas, mas na graça de Deus. Se você está determinado a viver essa vigilância e a se proteger do pânico, comente: "Eu serei vigilante", e comprometa-se com a oração diária. A tragédia das 23h59, portanto, é a nossa falta de preparação. É o nosso relaxamento espiritual que permite ao inimigo entrar e roubar a nossa paz, substituindo-a por uma ansiedade corrosiva que nos faz correr como cegos. Padre Pio nos alertou sobre a importância de estarmos sempre de prontidão, como as virgens prudentes da parábola, com o azeite da fé sempre aceso, para que a chegada do esposo não nos pegue desprevenidos na hora crucial, no último minuto do dia. Não permita que essa tragédia espiritual se repita na sua vida. Use a intercessão de Padre Pio como uma ponte para a graça. Ele tem o poder de nos ajudar a despertar, a sair desse torpor espiritual que leva ao desespero e ao pânico. Na próxima parte deste vídeo, eu vou revelar o testemunho chocante da pessoa que ouviu diretamente de Padre Pio os detalhes desse alerta, e como essa revelação salvou a vida e a alma de uma comunidade inteira. É uma história que prova que o santo não apenas alertou, mas também nos deu o mapa para a sobrevivência em tempos de caos. Você precisa saber como usar a intercessão de Padre Pio de forma prática contra os ataques de medo e desespero que estão varrendo o planeta. Fica ligado. A lembrança das 23h59 deve ser um impulso, não um motivo para o medo. Deve ser a urgência que nos move a buscar o sacramento da confissão hoje, a buscar a missa amanhã e a não adiar a nossa entrega total a Cristo. Padre Pio já havia alertado: a tragédia não é inevitável para aqueles que permanecem firmes na rocha. A tragédia é apenas para aqueles que, no último minuto, decidem desistir. Não seja um desses. Seja a luz que permanece acesa, mesmo quando o mundo inteiro está imerso no pânico e na escuridão. Comente glória a Deus se você sente que essa palavra de alerta trouxe um novo fogo para sua fé. Lembre-se, o inimigo ataca forte às 23h59, mas a misericórdia de Deus se renova à meia-noite. A diferença entre a tragédia e a salvação é apenas 1 minuto, e nesse minuto, o que define seu destino é a sua perseverança na oração e na confiança em Deus. Exatamente como Padre Pio nos ensinou com toda a sua vida de sofrimento e amor. Essa confiança em Deus, exatamente como Padre Pio nos ensinou com toda a sua vida de sofrimento e amor. Mas eu preciso ser honesto com você que está me assistindo. O caminho da fé não é um mar de rosas. A luta é constante e o inimigo, ele não descansa. Você já notou como, nos momentos em que você está mais perto de uma grande vitória, a tentação e o desânimo batem à sua porta com mais força? É o maligno agindo, tentando roubar a sua paz e a bênção que Deus já preparou para você. Padre Pio conhecia essa tática como ninguém. Ele era alvo constante de ataques físicos e espirituais do demônio. O inimigo tentava confundi-lo, perturbá-lo, fazê-lo duvidar da misericórdia divina. E aqui está o primeiro segredo poderoso que Padre Pio nos revela para vencer essa guerra invisível: a vigilância incansável e a oração como respiração. Ele dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Não é uma oração feita de qualquer jeito, apressada, jogada ao vento. É aquela oração fervorosa, aquela que sai do fundo da alma, mesmo quando as palavras faltam. Se você está se sentindo atacado, se as suas noites estão sendo roubadas pelo medo e pela ansiedade, eu te digo: reze. Reze o terço, segurando firme as contas, como se fossem as mãos de Nossa Senhora te guiando no meio da escuridão. Escreva amém nos comentários se você crê no poder da oração. Você percebe que os problemas que te assolam hoje não são apenas coincidências? Muitas vezes, a enfermidade que não cura, a dívida que não some, o desentendimento familiar que persiste, são setas inflamadas do inimigo. Ele quer te manter na escassez, no desespero, para que você pare de olhar para o alto. Mas Padre Pio, com o seu sofrimento e a sua intercessão, é o nosso general nesse campo de batalha.
Ele nos ensina a vestir a armadura da fé todos os dias, a tomar o crucifixo como nosso escudo e a Eucaristia como nosso sustento. Se você negligencia a missa, se você deixa o sacramento da confissão para depois, você está dando brechas para o inimigo entrar na sua casa e na sua vida. Não se engane. A confissão não é um fardo, é uma libertação poderosa. É ali que Padre Pio passava horas e horas, tirando o peso do pecado das almas, preparando-as para receber a verdadeira e completa graça de Deus. Ele sabia que só com a alma limpa, nós temos a força necessária para resistir aos golpes mais duros da vida. Pense nisso. Quando foi a última vez que você limpou sua alma completamente? Se você sente a necessidade de se confessar, prometa a si mesmo que fará isso o mais rápido possível. Comenta: eu me liberto, para firmar esse compromisso agora. Padre Pio era conhecido por sua capacidade de ler as almas. Ele via o que estava escondido, o que precisava ser curado, o que precisava ser perdoado. E ele fazia isso com uma doçura firme, exigindo a conversão, mas sempre apontando para o amor incondicional do Pai. Houve um caso famoso de um homem que foi se confessar com Padre Pio e tentou omitir um pecado grave por vergonha. Padre Pio, sem levantar os olhos, parou a confissão e disse: você se esqueceu de algo, meu filho. Aquele pecado, aquele que te atormenta, diga-o. O homem caiu de joelhos em prantos, percebendo que estava diante de um santo que via com os olhos de Deus. Aquele momento não foi de humilhação, mas de uma profunda cura e libertação. Talvez Deus esteja usando este vídeo neste exato momento para te confrontar com aquilo que você tem guardado aí dentro, escondido. Aquilo que está impedindo a sua prosperidade e a sua paz de florescerem plenamente. Fica comigo, porque o milagre que Padre Pio intercedeu por tantas pessoas pode ser o seu, mas você precisa estar pronto para receber a graça. Padre Pio nos alerta sobre o perigo da mornidão espiritual. Aquela fé que é quente em um dia e fria no outro. Aquela que busca a Deus apenas na hora do desespero e o esquece na hora da bonança. Isso é uma porta aberta para o maligno. Ele adora a inconstância, pois sabe que a alma inconstante é facilmente derrubada. A solução, segundo o santo de Pietrelcina, é a perseverança na pequenez. Fazer as suas obrigações diárias, por menores que sejam, com o máximo de amor possível, oferecendo cada sofrimento e cada alegria a Jesus. É na rotina que a santidade é construída, não apenas nos grandes momentos de êxtase. É no lavar da louça, no trabalho honesto, no sorriso dado ao vizinho mal-humorado, que você está acumulando tesouros no céu. Você aceita o desafio de santificar a sua rotina a partir de hoje? Comenta: eu aceito o desafio para selar isso. E sobre os milagres. Ah, os milagres. A vida de Padre Pio é recheada de intervenções divinas que desafiam toda a lógica humana, comprovando que nada é impossível para quem confia. Lembre-se da história daquele engenheiro que sofreu um acidente terrível. Seu rosto estava desfigurado, com lesões que os médicos consideravam permanentes e irreversíveis. Ele estava desolado, sem esperança de voltar à vida normal. A família, desesperada, recorreu a Padre Pio. Eles enviaram uma carta simples, pedindo a bênção e a intercessão do frade estigmatizado. E o que aconteceu em seguida é de arrepiar. Padre Pio, que estava a centenas de quilômetros de distância, recebeu a carta e, em um momento de oração profunda, clamou a Deus pela cura daquele homem. No hospital, o engenheiro sentiu um calor imenso em seu rosto. Uma sensação de que alguém o estava tocando com mãos suaves. Em poucas horas, as feridas mais profundas começaram a cicatrizar de uma maneira inexplicável. Os médicos ficaram perplexos. O que era irreversível se reverteu. O rosto do homem se curou completamente, sem deixar sequer uma cicatriz que lembrasse a tragédia. Isso é o poder da intercessão de um santo que viveu completamente entregue à vontade de Deus. Ele não curava pelo seu próprio poder, mas pela fé que ele tinha no poder ilimitado de Jesus Cristo. E por que eu te conto essa história detalhadamente? Para que você entenda que o seu problema
por maior que seja, não é maior que o poder de Deus agindo através de Padre Pio. Seja a doença que te consome, a situação financeira que te sufoca, ou a tristeza que parece não ter fim. Entregue isso agora. Eu te convido a colocar a mão no seu coração e a invocar o nome de Padre Pio. Peça a ele que interceda por você, que ele toque a sua vida com a mesma ternura e poder que ele tocou a vida daquele engenheiro. Escreva, Padre Pio, rogai por nós, para ativar essa intercessão poderosa neste instante. Mas a luta, como eu disse, não é só externa. Padre Pio nos ensina que a maior batalha acontece dentro de nós, no campo da nossa mente e das nossas emoções. O inimigo usa o desânimo, a dúvida, a inveja e o ressentimento como venenos lentos para paralisar a nossa fé. Ele quer que você se compare, que você sinta que sua vida é um fracasso, que você não é digno do amor de Deus. Padre Pio tinha um antídoto infalível contra esses pensamentos destrutivos: a humildade radical e a obediência. A humildade nos faz reconhecer que somos fracos, mas que a força de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Quando você reconhece que não consegue sozinho, é quando Deus entra em ação com todo o seu poder. E a obediência, mesmo que pareça difícil, é o caminho seguro para a paz. Obediência à palavra, aos mandamentos e à direção espiritual, se você tiver. Padre Pio era rigoroso com seus filhos espirituais. Ele os repreendia se necessário, mas sempre com o objetivo de puxá-los para mais perto do Senhor. Ele via o perigo que a soberba e a autossuficiência representavam para a alma. Você tem lutado contra a soberba? Contra a mania de querer resolver tudo sozinho, sem pedir a direção de Deus? Seja sincero consigo mesmo. A cura do seu problema pode estar exatamente em largar o controle e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Se você está pronto para entregar o controle e confiar plenamente, escreva: Eu confio em ti, Senhor. Vamos falar sobre a bilocação, um dos dons mais misteriosos de Padre Pio. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, auxiliando pessoas em perigo, confortando moribundos e até mesmo intervindo em batalhas. Isso não é fantasia. É a realidade de um homem que estava tão unido a Deus que as leis naturais pareciam se dobrar à sua santidade. Imagine-se em uma situação de extremo perigo, em um momento de aflição que parecia não ter saída. E de repente você sente uma presença, um cheiro de rosas, e a situação se reverte. O perigo se afasta. Muitas pessoas testemunharam que, em momentos críticos, viram Padre Pio ao seu lado, mesmo ele estando fisicamente em San Giovanni Rotondo. Essa capacidade de interceder e estar presente, mesmo à distância, continua viva hoje. Padre Pio, no céu, tem uma capacidade ainda maior de estar presente na sua necessidade. Ele não está limitado pelo tempo ou espaço. Ele está pronto para atender ao seu clamor. Mas para isso você precisa chamá-lo com fé. Não com uma fé hesitante, mas com aquela fé que move montanhas, que não duvida do poder de Deus. Foque agora na sua maior necessidade, aquela que te faz perder o sono. E clame a Padre Pio. Ele está te ouvindo. Ele sente o perfume do seu sofrimento e da sua esperança. Eu te peço que compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre urgente. Não segure essa bênção só para você. Padre Pio nos ensinou a importância da caridade, e a maior caridade é a espiritual. Levar a esperança de Cristo a quem está desesperado. Comenta: eu compartilho a esperança, e faça isso agora mesmo. O que o demônio mais temia em Padre Pio era o seu amor incondicional por Nossa Senhora. O rosário era a sua arma preferida, a sua cadeia doce que o ligava ao céu. Ele repetia que o rosário é a arma para os tempos atuais. É a oração que desarma o inimigo, que quebra as amarras do pecado e que traz a paz verdadeira ao nosso coração e ao nosso lar. Se você tem dificuldades em rezar o terço, comece devagar. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. 5 minutos de terço por dia, oferecidos com fervor, valem mais do que horas de oração distraída.
Peça a Padre Pio que te ensine a amar Maria, como ele amou. Ele nos alertava que o mundo está se perdendo em filosofias vazias e prazeres efêmeros, e que a única âncora segura é o Imaculado Coração de Maria. Se o seu lar está desorganizado espiritualmente, se há brigas constantes, se os filhos estão perdidos, traga o terço de volta para o centro da sua casa. Padre Pio garantia. A família que reza unida, permanece unida e é protegida de todo mal. Você aceita o compromisso de rezar o terço diariamente a partir de hoje? Comenta. Eu rezo o rosário e receba a bênção de Nossa Senhora. E o que dizer sobre a sua saúde? Padre Pio, através dos seus estigmas, uniu-se intimamente ao sofrimento de Cristo, e Deus usou essa união para operar curas físicas impressionantes. Não apenas o caso do engenheiro, mas de inúmeras pessoas com câncer, paralisias, cegueira. Pessoas que foram desenganadas pela medicina e que, pela intercessão de Padre Pio, receberam a graça da cura total. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico difícil agora. Talvez a dor física tenha se tornado sua companheira constante. Eu quero que você saiba que Padre Pio entende a sua dor. Ele sentiu a dor das chagas de Cristo em seu próprio corpo por 50 anos. Ele sabe o que é sofrer, e ele pode interceder com autoridade por você. Não desanime. A cura é uma possibilidade real, mas mesmo que Deus te peça para carregar a cruz por mais um tempo, Padre Pio te ensina a carregar essa cruz com amor, transformando a dor em mérito para a vida eterna. Olhe para a sua dor não como um castigo, mas como uma oportunidade de se unir ao sacrifício de Jesus. Coloque a mão sobre a área doente do seu corpo, ou sobre o seu coração se a dor for emocional. Vamos rezar juntos agora, invocando a intercessão do frade Capuchinho. Padre Pio de Pietrelcina, servo fiel de Cristo, pelas suas chagas, eu te peço, interceda pela minha cura. Que o sangue de Jesus, derramado com tanto amor, lave e cure toda a enfermidade do meu corpo e da minha alma. Amém. Sinta a paz que desce sobre você neste momento. Sinta a presença consoladora do Padre Pio ao seu lado. Ele está te dando a força para continuar. Você está recebendo essa bênção de cura? Diga, eu recebo a cura nos comentários. Um dos avisos mais urgentes de Padre Pio era sobre a necessidade de estarmos sempre preparados para o encontro final com Deus. Ele não queria que vivêssemos com medo, mas sim com uma santa e prudente vigilância. A vida é breve, e o tempo da graça é agora. Não deixe para amanhã a sua conversão, a sua reconciliação, o seu perdão. A urgência que o inimigo tenta incutir em nós para o pecado deve ser a mesma urgência que temos para a santidade. Não desperdice o seu tempo com futilidades. Gaste seu tempo investindo naquilo que dura para a eternidade, o amor a Deus e ao próximo. Padre Pio tinha o dom de saber quando alguém estava prestes a morrer e orava incansavelmente por essas almas, garantindo que tivessem tempo de se arrepender e encontrar a paz. O que ele fazia pelas almas moribundas, ele faz por nós que ainda estamos lutando aqui na terra. Ele intercede para que não percamos o tempo da nossa salvação. Se você está adiando uma decisão importante que vai te aproximar de Deus, pare agora. Tome essa decisão. O tempo é precioso e não volta atrás. Padre Pio nos ensina a não temer a morte, mas a temer a vida vivida sem propósito e sem amor. Para aqueles que estão passando por grandes tribulações financeiras, Padre Pio também deixou um legado de esperança. Ele era pobre, vivia na simplicidade, mas era rico em fé, e essa fé atraía a providência divina. Havia casos em que, mesmo em tempos de grande escassez no convento, os alimentos apareciam, as doações vinham de lugares inesperados. Deus nunca desamparou seu servo fiel. Se você está lutando contra a escassez, contra a falta de recursos para sustentar sua família, você deve fazer duas coisas, seguindo o exemplo de Padre Pio. Primeiro, trabalhe com diligência e honestidade, oferecendo seu suor a Deus. Segundo, confie na providência divina, sem murmurar, mas agradecendo pelo pouco que você tem. O Pai do céu sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir.
E se você honrar a Deus com seus dízimos e ofertas, com a sua generosidade, Ele abrirá as janelas do céu sobre a sua vida. Padre Pio era um exemplo de desapego. Ele não tinha nada, mas possuía tudo, pois possuía a Jesus. Peça a intercessão dele para que a ansiedade pela falta de dinheiro não roube sua paz. Que ele te ensine a ter a fé inabalável na providência. Comenta: providência divina eu confio, e veja as portas se abrindo. Muitas pessoas me perguntam: como saber se Padre Pio está realmente intercedendo por mim? A resposta é simples, mas profunda. Onde há paz em meio à tempestade, onde há força para perdoar o imperdoável, onde há amor no lugar do ressentimento, ali está a mão de Deus agindo, muitas vezes através da intercessão dos santos. Se você está sentindo uma paz que não faz sentido diante do caos da sua vida, isso é um sinal. É Padre Pio te abraçando e te dizendo: não temas, a vitória está chegando. O toque de Padre Pio não é físico, mas é espiritual e infinitamente mais poderoso. Ele nos ensina a suportar as contradições com paciência. As contradições são os pequenos testes que Deus permite para purificar a nossa alma e aumentar o nosso mérito. Quando alguém te calunia quando você é injustiçado, não revide. Entregue a Deus. Padre Pio sofreu muito com calúnias e incompreensões, mas ele transformou cada dor em oração. Essa é a grande lição para quem busca o avanço na vida. Não se distrair com as pequenas batalhas de ego, mas manter o foco na meta final, que é o céu. Você está conseguindo perdoar quem te feriu? Se sim, essa é a maior prova de que a graça de Deus está agindo em você, intercedida por Padre Pio. Se você tem dificuldade em perdoar, peça a Ele a força. O perdão é a chave que destrava o seu futuro e a sua prosperidade. Comenta: eu escolho perdoar, para selar essa decisão de libertação. O milagre que estamos buscando para você neste vídeo não é apenas material. O maior milagre é a conversão do seu coração. É a sua mudança de vida. Quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Quando você se alinha à vontade de Deus, tudo se encaixa. O emprego certo aparece, o relacionamento se cura, a saúde se restabelece. Padre Pio, com seu olhar penetrante e sua sabedoria, via a urgência dessa transformação interior. Ele nos ensina a amar a Jesus Eucarístico acima de tudo. É na Eucaristia que encontramos a força para o dia, a sabedoria para as decisões e o amor que nos sustenta. Se você pudesse ver com os olhos de Padre Pio a glória oculta no Santíssimo Sacramento, você correria para a missa e para a adoração todos os dias. Faça um esforço para passar alguns minutos diante do Santíssimo neste mês. Não diga que não tem tempo. Se você tem tempo para o que não edifica, você tem tempo para o Rei dos Reis. Esse investimento de tempo na presença de Jesus é o que garante o seu avanço espiritual e material. Padre Pio nos deixou um mapa claro para a vitória, e ele se resume a 4 pontos essenciais: oração, confissão, comunhão e caridade. Seja fiel a esses 4 pilares, e você verá as muralhas do inferno caindo em sua vida. O medo será substituído pela coragem, a doença pela saúde, e a escassez pela abundância da graça de Deus. O inimigo tentará te desviar, te fazendo pensar que esse vídeo é muito longo, que as promessas são demais, que a sua fé é pequena. Mas resista, essa é a hora da sua virada. Você chegou até aqui porque Deus te chamou para ouvir essa mensagem poderosa de Padre Pio. Não subestime o poder de uma vida de oração. Não subestime o poder de um coração contrito. Não subestime o poder da Eucaristia. Padre Pio intercede por nós, por nossa nação, por nossas famílias. Ele nos protege dos perigos visíveis e invisíveis. Mas precisamos fazer a nossa parte, que é a de nos esforçarmos diariamente para sermos melhores, mais amorosos e mais obedientes a Deus. Lembre-se da promessa. A bênção está sendo liberada agora, neste instante, sobre a sua casa e sobre sua vida. Receba a força, a cura e a libertação que Padre Pio, nosso intercessor, está alcançando para você junto ao trono de Deus.
Se você sente que a sua vida está prestes a mudar, que a resposta que você tanto buscava chegou, então declare a sua fé com fervor. Escreva: Eu recebo a bênção de Padre Pio. E prepare-se para testemunhar a mudança em sua vida. Que a paz de Cristo, a proteção de Nossa Senhora e a intercessão poderosa de São Padre Pio estejam sempre com você e toda a sua família. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Leve essa luz a quem está na escuridão. Fique com Deus. Mas espera aí, minha gente. Você pensou que a nossa conversa com Padre Pio tinha chegado ao fim? De jeito nenhum. A força da intercessão dele é tão vasta que precisamos mergulhar mais fundo nas profundezas da proteção que ele pode oferecer a você que me assiste agora. Fique comigo porque o que vou revelar nos próximos minutos é sobre como o inimigo ataca nas áreas que você menos espera. É sobre a luta que Padre Pio travou em nome de cada um de nós. Muitas pessoas chegam até mim dizendo: não aguento mais essa pressão no meu trabalho, essa falta de paz na minha casa, essa doença que não tem explicação. Eu lhe digo, você não está apenas lidando com o estresse do dia a dia. Você está sob ataque. O demônio, que Padre Pio chamava de o bigode sujo, não age de forma óbvia. Ele coloca a semente da discórdia, da dúvida, da inveja e do medo para que a sua fé se torne fraca e você desista de lutar. É por isso que a vigilância é a primeira lição de Padre Pio. Você precisa fechar as portas que foram abertas, muitas vezes sem querer, através de conversas vazias, de entretenimento que desvia o seu foco, ou de mágoas não resolvidas. O inimigo se alimenta da sua falta de perdão. Ele prospera no rancor que você carrega há anos. Se você está carregando um peso que não é seu, se há uma angústia que te sufoca, saiba que essa é a tática mais antiga para tirar a sua paz e a sua alegria. Agora, eu quero que você assuma um compromisso comigo e com Deus. Comente Eu Liberto para que Padre Pio interceda na libertação de toda a mágoa que te prende. Padre Pio ensinava que a oração é a chave, mas ele tinha uma arma preferida, uma arma poderosa que ele nunca largava: o Santo Rosário. Ele dizia que o rosário era o laço que o segurava junto à Mãe de Deus. Você tem rezado o rosário? Ou ele virou apenas um objeto bonito na sua estante? O rosário não é um acessório. É uma corrente de ferro forjada no céu que amarra os pés do inimigo e o impede de avançar sobre a sua família e sobre os seus bens. Muitos testemunhos contam que, ao enfrentar espíritos malignos ou em momentos de grande tribulação, Padre Pio simplesmente pegava seu rosário e o inimigo fugia em terror, incapaz de suportar o poder da Virgem Maria. Se você quer essa proteção para a sua vida hoje, se você quer que a Virgem Maria, sob a intercessão de Padre Pio, blinde a sua casa, escreva "O Rosário me salva" nos comentários. Vamos falar sobre o poder da confissão na vida de Padre Pio. Ele era conhecido por ser um confessor rigoroso, quase impiedoso, mas sua severidade vinha de um amor profundo e da visão clara do mal que o pecado causava na alma. Ele não permitia meias palavras. Ele olhava no fundo dos olhos e exigia a verdade completa, a entrega total. Há histórias de pessoas que entravam no confessionário e Padre Pio revelava pecados que elas haviam esquecido ou escondido intencionalmente. Ele tinha o dom de ler a alma, um dom terrível e maravilhoso que usava para forçar a pessoa a encarar sua miséria e, finalmente, aceitar a misericórdia de Deus. Você pode estar pensando: eu tenho medo de confessar meus pecados mais graves. Tenho vergonha. Padre Pio diria: a vergonha é a armadilha do demônio para te manter longe da cura. O sangue de Cristo, derramado sobre você no sacramento, lava tudo, limpa tudo. Não há pecado que a misericórdia de Deus não possa apagar. Se você está adiando a confissão por medo ou vergonha, peça a Padre Pio a coragem para dar esse passo libertador. Ele o ajudará a enfrentar a verdade. Comente: Padre Pio, me ajude a confessar. E sinta essa coragem inundar seu coração agora mesmo. Vamos a um testemunho de arrepiar sobre a intercessão de Padre Pio em momentos de desespero financeiro e saúde.
Havia uma família na Itália que estava prestes a perder tudo. O pai de família havia perdido o emprego, a mãe estava gravemente doente, e as dívidas se acumulavam a um nível insustentável. A situação era de completo desespero. Eles eram devotos de Padre Pio. E numa noite de grande angústia, a mãe, mesmo debilitada, conseguiu rezar e pedir fervorosamente a intervenção do santo. Ela pediu não apenas pela cura da doença, mas pelo milagre da providência. Naquela mesma madrugada, o pai sonhou de forma muito vívida que Padre Pio estava em sua casa, apontando para um local específico na parede da sala. O padre disse apenas: "A provisão está onde você menos espera. Tenha fé." Ao acordar, o homem, ainda cético, mas compelido pela força do sonho, resolveu inspecionar o local indicado pelo Padre Pio. Ao remover um pedaço solto do gesso, ele encontrou uma pequena caixa antiga. Dentro dela, havia uma quantia de dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas emergenciais e iniciar o tratamento da esposa. Era um tesouro esquecido pelos antigos moradores da casa, revelado por intercessão divina. Este é o poder da providência que Padre Pio desbloqueia quando há fé verdadeira e urgência. Ele não permite que seus filhos sejam humilhados pela escassez quando clamam com o coração. Se você está vivendo uma situação de aperto financeiro, se a provisão parece ter secado completamente, você precisa clamar com a mesma fé. A provisão virá, mas você precisa acreditar que Deus está movendo o céu e a terra por você. Comente: "A provisão de Deus chega agora", e prepare-se para receber. Padre Pio sempre alertava sobre a importância da paciência nas tribulações. Ele sabia que o sofrimento, quando aceito e oferecido, se transforma em mérito para o céu. Muitas vezes, pedimos a Deus que tire o problema imediatamente, mas a tribulação é, na verdade, uma ferramenta de purificação. O fogo queima as impurezas da nossa alma. Se você está passando por uma provação longa e dolorosa, não desista. Padre Pio está ao seu lado, segurando sua mão, exatamente como ele fazia com seus filhos espirituais. Ele disse uma vez: "Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração." Essa frase simples carrega a essência da vida espiritual. A entrega total, a confiança inabalável, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Aquele que se preocupa excessivamente, na verdade, está duvidando da capacidade de Deus de intervir no tempo certo. Pare de calcular. Pare de tentar resolver tudo com suas próprias forças humanas. Entregue o leme da sua vida a Jesus Cristo e peça a Padre Pio que o ensine a esperar com fé. O inimigo quer que você fique ansioso, que você se sinta sobrecarregado, para que você perca o sono e a clareza para discernir os sinais de Deus. É preciso silêncio e calma para ouvir a voz suave do Espírito Santo, que sempre fala através da paz. Se a sua mente está agitada, se você está perdendo a paz por causa da ansiedade, escreva: "Paz de Cristo, entra em mim", e peça a intercessão contra o espírito da ansiedade. Um dos dons mais extraordinários de Padre Pio era a bilocação. Ele podia estar em San Giovanni Rotondo e, ao mesmo tempo, aparecer em outro lugar do mundo para assistir a um moribundo, consolar um aflito ou realizar um milagre urgente. Este dom prova que a distância física não é barreira para o poder divino e para a intercessão dos santos. Muitas vezes as pessoas relataram sentir o perfume de flores, um perfume de rosas, cravo ou incenso, em momentos de perigo ou oração intensa. Este era o sinal de que Padre Pio estava presente, invisível, mas atuante. Você que está me ouvindo agora, saiba que essa presença não está restrita àqueles que o conheceram pessoalmente. Ela está disponível para você, hoje. Se você está sentindo um peso opressor, uma sensação de que está sozinho na sua batalha, feche os olhos por um instante. Peça a Padre Pio que lhe envie um sinal de sua presença. Pode ser um aroma, uma palavra ou uma paz repentina. Ele é o nosso farol na escuridão, o guia seguro que nos aponta o caminho da cruz, o único caminho que leva à glória. Lembre-se do que ele disse aos seus filhos espirituais:
Se eu pudesse, pediria a Deus para ficar na porta do paraíso e só entrar quando o último dos meus filhos espirituais tivesse entrado. Essa é uma promessa de amor eterno, de intercessão que não tem fim. Ele luta por nós até o último suspiro. Você é um desses filhos espirituais pelos quais Padre Pio intercede incessantemente. Não se sinta indigno. Sinta-se amado. Agora vamos fazer uma oração final de entrega e proteção, diretamente ao coração de Padre Pio. Reze comigo em seu coração. Ó Padre Pio de Pietrelcina, servo fiel de Cristo, que carregaste as chagas do Senhor e conheceste a dor e a tentação. Eu te suplico, intercede por mim neste momento de necessidade. Cobre-me com o teu manto de proteção contra todos os ataques do inimigo. Que o teu perfume de santidade afaste de mim toda a podridão do mundo e toda a influência maligna. Peço-te a graça da perseverança na oração, a força para aceitar a minha cruz e a humildade para ir ao confessionário. Amado Padre Pio, tu que conheces o futuro e lês a alma, guia os meus passos e protege a minha família. Não permitas que eu me desvie do caminho de Cristo. Amém. Se você rezou esta oração com fervor, eu tenho certeza que a intercessão de Padre Pio já está agindo na sua vida. A fé dele é a nossa ponte para a misericórdia de Deus. Não se esqueça de que o nosso chamado é a santidade e a luta. A vida cristã não é um mar de rosas sem espinhos, mas Padre Pio nos ensina que, com as armas certas, o rosário, a confissão e a Eucaristia, a vitória é certa. Muitos tentaram derrubar Padre Pio, desde o demônio até pessoas da própria igreja, mas ele permaneceu firme, ancorado na obediência e no amor à Santa Mãe Igreja. Essa deve ser a nossa postura, firmeza na doutrina e amor incondicional a Jesus Cristo. Se o medo bater à sua porta, lembre-se do estigma de Padre Pio. Lembre-se das chagas de Cristo. O sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Não deixe este momento passar. Você recebeu uma dose de esperança e um aviso urgente sobre a vigilância. O que você fará com essa mensagem? Você vai fechar este vídeo e voltar aos velhos hábitos, ou vai se levantar e pegar as armas espirituais que Padre Pio nos legou? A escolha é sua, mas a urgência é divina. O tempo de brincar de ser cristão acabou. Escreva: minha luta começa agora. Se você está pronto para a batalha espiritual com as armas de Padre Pio. Eu peço a você, de todo o coração, que não guarde esta mensagem só para si. Se você conhece alguém que está sofrendo, que está em desespero, que está sob ataque espiritual, compartilhe este vídeo. Seja você também um instrumento da graça de Padre Pio. Seja um canal de luz para aqueles que estão presos nas trevas. O mundo precisa de guerreiros de oração, de almas fortes que não se dobram diante da adversidade. Padre Pio nos chama a esse exército. Que a bênção de Deus, a intercessão de Padre Pio e a proteção da Virgem Maria estejam sobre você e sua casa, hoje e sempre. Fique com Deus e que a paz de Cristo reine em seu coração. Amém. Escreva amém nos comentários pela última vez para selar esta oração e esta intercessão poderosa. Que Deus o abençoe abundantemente. Depois de toda essa jornada de fé, de mergulhar nas graças e nos avisos do nosso amado Padre Pio, chegamos ao momento crucial, a hora de selar a sua vitória. Eu sei que você chegou neste vídeo com a alma pesada, carregando fardos que pareciam impossíveis de carregar sozinho. Talvez a dor física, a angústia da falta de dinheiro, ou a tristeza de ver sua família se afastando de Deus. Mas eu digo a você, com toda a certeza da minha fé, Deus te trouxe aqui por um motivo que transcende a simples curiosidade. Ele queria que você soubesse que não está abandonado, que a intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina está ativa na sua vida neste exato segundo. Você que está me ouvindo agora, respire fundo e sinta a paz que começa a tomar conta do seu coração. O medo que te aprisionava, a dúvida que te paralisava, tudo isso está sendo confrontado pela presença real e mística deste grande santo. O milagre não é algo que acontecerá amanhã. Ele começa a ser desenhado agora. A chave para destravar essa bênção
É a sua total entrega. É parar de lutar com as próprias forças e dizer, do fundo da sua alma: Padre Pio, por mim, eu não consigo. Mas por sua intercessão eu creio que Deus pode fazer o impossível. Não se preocupe mais com o como. Apenas confie no quem. Quem está ao seu lado é o Pai Eterno, e quem intercede por você é o Santo que carregou em sua própria carne a paixão de Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos elevar a voz e o coração para a oração final de libertação. Eu peço que você feche seus olhos por um instante, aí onde você está, e visualize a figura serena de São Pio estendendo a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu lar. Senhor Jesus Cristo, pela intercessão poderosa de São Pio, eu clamo a Ti a libertação imediata de toda a opressão. Que seja quebrado neste momento todo laço de doença que me prende, toda maldição de miséria que sufoca minhas finanças e todo espírito de divisão que tenta destruir meu casamento e minha família. Eu peço o bálsamo da cura para as feridas da minha alma. Eu peço a intervenção divina para a causa impossível que me tirou o sono. Peço a Tua luz para iluminar o caminho que está escuro e a Tua força para que eu possa perdoar e ser perdoado. Padre Pio, rogai a Deus para que a graça que prometeste chegue à vida desta pessoa que me assiste e que ela possa testemunhar o poder de Deus nas próximas 48 horas. Amém. Escreva "Eu recebo" nos comentários e declare essa graça em sua vida. A fé sem obras é morta, e a graça precisa ser movimentada. O propósito deste vídeo não é apenas consolar você, mas capacitá-lo a ser um instrumento de Deus. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, se a esperança invadiu seu peito, e se você está pronto para testemunhar a mudança, você tem uma missão urgente. Não guarde essa bênção só para você. Pense em quem está sofrendo ao seu lado, quem está precisando de um sopro de esperança e não sabe onde buscar. Compartilhe este vídeo agora mesmo, com pelo menos 3 pessoas que estão precisando desse milagre hoje, para que a corrente de oração se expanda e a glória de Deus se manifeste. O inimigo não quer que essa mensagem se espalhe, mas nós somos mais fortes em Cristo. Faça a sua parte. Lembre-se da lição mais importante do Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a maior inimiga da fé. Entregue tudo, confie plenamente. A sua resposta virá, e ela virá de forma clara, para que você não tenha dúvidas de que foi uma intervenção direta do céu, por intercessão deste grande santo. Fique atento aos pequenos sinais, as portas que se abrem de repente, aquela ligação inesperada, aquela paz que retorna ao seu lar. O milagre não está mais a caminho. Ele já está na sua porta, esperando você abrir. Vá em paz, meu filho, minha filha. A promessa foi feita e a intercessão foi selada. Que Deus te abençoe abundantemente e que São Pio te guarde sob o seu manto protetor, hoje e para sempre. Amém.